Muito bom dia a todos. Tenho que começar por dizer o privilégio e a alegria enorme que é estar aqui convosco. E o quanto já fui, acho que posso falar por mim e pela minha família, eles depois dirão, o quanto já fui abençoado só por poder partilhar deste momento de adoração convosco. Já chorei, já me emocionei. Às vezes, quando estamos demasiado habituados ao nosso contexto, ao nosso ambiente, às vezes perdemos até a consciência do quanto há do Senhor em nós. E para mim é muito evidente o quanto há do Senhor em vocês. Desculpem ficar assim emocionado, mas é realmente o que sinto. Então que bênção poder estar aqui nesta manhã. E quanta riqueza vocês têm aqui. Luís, muito obrigado pelo convite. Que privilégio, que bênção. Que alegria mesmo. E o nosso desejo é, neste dia, poder celebrar convosco quem o Senhor é e a forma como Ele se expressa em nós e através de nós ao longo das gerações. As gerações que nos antecederam e aquelas que nos sucederão. E perceber o nosso lugar, o nosso papel na grande história do Senhor que está a ser contada. E nós fazemos parte disso. Que riqueza, que bênção, que privilégio. Eu quando entrei hoje de manhã, aqui perguntei ao Luís se vocês aqui tinham alguma cunha na YouVersion, na versão da Bíblia para todos, porque o versículo que aparece lá hoje do dia está em perfeita sintonia com o que está a ser celebrado aqui, não é? E é tão curioso. Ao pensar no que poderia trazer e partilhar com os irmãos, lembrava-me de que o primeiro ato criativo do Senhor, o ato criativo a partir do qual tudo o resto é disputado, foi: haja luz. E viu o Senhor, e viu Deus que a luz era boa. E chamou o Senhor à luz dia e às trevas noite. Então temos Deus lá no princípio a criar a luz através da sua palavra, esse verbo eterno, essa expressão que sai de Deus, essa expressão de autoridade, essa expressão de criação, essa expressão de vida, que faz com que surja luz. E a luz surgiu e daí veio toda a criação. E diz que é essa palavra que sustenta toda a criação, que tudo existe por meio dessa palavra que saiu da boca de Deus. Tudo é sustentado, tudo é mantido no seu lugar. O universo não se desintegra porque é sustentado por esta palavra que sai da boca de Deus. Nele nos movemos, nele existimos, nele andamos, nós vivemos dentro do poder dessa palavra, essa evocação de Deus. E nós sabemos tudo o que sucedeu e que a humanidade, infelizmente, entregou o ouro ao bandido e rendeu-se às trevas e ficou sujeita às trevas e ficou sujeita ao maligno. Mas sabem que mais? O plano de Deus não mudou, não muda e não mudará jamais. E Deus, uma vez mais, disse: haja luz no meio dos homens. E essa palavra original, essa palavra eterna, encarnou. Esse Cristo eterno tomou a forma de um simples bebé em Jesus, filho de Maria e José. E isto é maravilhoso demais. O Deus que não desiste dos seus, daqueles que Ele escolheu amar. E essa palavra veio e habitou entre os homens. Luz, como está escrito, que as trevas não venceram. Essa luz que brilhou no meio dos homens. E diz que essa luz veio e que essa palavra que criou todas as coisas, essa luz que se manifestou em Cristo, diz que os homens não a reconheceram.
Mas ele continuou a dizer: haja a luz. O próprio Jesus, a determinada altura, como tem no verso que lá está fora, e eu vou convidar-vos a abrir comigo no Evangelho de Mateus. A determinada altura ele diz aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Aquele que era a luz diz agora àqueles que são os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Porquê é que ele diz isto? Porque ele sabia que iria partir e que haveria uma multidão de discípulos que continuariam a obra que ele começou. Ele trouxe um novo reino transformador. E aquilo que Jesus começou não poderia jamais ser travado, porque não terminou com a sua existência. Continuaria com a expressão do seu corpo, a igreja. E ele para os seus dizia: vocês são a luz do mundo. Da mesma forma que o meu Pai me enviou, dizia ele aos seus discípulos, agora eu vos envio a vós. Quantos estão aqui que se consideram discípulos de Jesus? Alguém? Então estas palavras de Jesus são para nós também. Da mesma forma que o Pai me enviou para eu ser luz, agora eu vos envio a vós, para que vocês sejam luz. O pastor Luís falava do início da história em Gênesis até ao Apocalipse. Sabem como é que termina a história da igreja? Com uma cidade gloriosa, radiante, brilhante, a descer dos céus, a Nova Jerusalém. E que diz que todas as nações viverão debaixo da sua luz. É isto mesmo. Nós fomos chamados para ser luz. E o que é que isso significa na prática? O que é que nós temos para aprender com o Deus Criador de Gênesis? O que é que nós temos para aprender com Jesus, a luz do mundo? O que é que Ele espera de nós enquanto luz do mundo? Eu gostava de ler um pouco acerca disso. Então gostava de vos convidar a ler aqui em Mateus, no capítulo 5. E vamos ler, talvez a partir do verso 1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a encosta do monte. Não especifica qual é o monte, mas quando tem aqui o artigo definido, o monte, significa que os leitores originais saberiam exatamente a que monte ele se referia, não é? Não era um monte, era o monte. E ali se sentou. Os seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. E esta é talvez uma das passagens mais conhecidas e mais bonitas da Bíblia. E agora as traduções poderão variar um pouco na forma, mas o conteúdo será o mesmo, então tentemos acompanhar. Diz: felizes ou bem-aventurados ou abençoados, se formos buscar uma versão em inglês, os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes sois vós, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo o tipo de maldade a vosso respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível tornar a ser salgado outra vez?
será jogado fora e pisado pelos que ali passam, pois já não serve para mais nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, as vossas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao vosso Pai que está nos céus. Da mesma forma, as vossas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o vosso Pai que está nos céus. Até aqui. Senhor, ficamos diante da Tua palavra e a nossa oração é para que ela nos ilumine, para que ela abra o nosso entendimento, para que ela nos ajude a entender quem somos, qual a nossa vocação, a nossa herança. Possamos conhecer-te, conhecermos a nós mesmos por meio da Tua palavra nesta manhã e deixar-nos desafiar por ela, deixar-nos ser construídos por ela, para que estas obras possam brilhar em nós e a evidência da Tua presença se manifeste na Tua igreja. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Há um outro registro deste discurso. Aliás, este discurso chamado Sermão do Monte ocupa aqui uns quantos capítulos. E foi assim o primeiro grande sermão registado de Jesus. Há um outro registro deste sermão no Evangelho de Lucas, bem mais resumido. Eu vou ler, não preciso de abrir, só para não gastarmos muito tempo, mas resume-se por isto. Felizes são vocês pobres, pois o reino dos céus vos pertence. Felizes são vocês que estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem-se, porque uma grande recompensa vos espera nos céus. E lembrem-se que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. E depois acrescenta alguma coisa que o Evangelho de Mateus não inclui, que diz, que é tipo o contraponto daquilo que foi dito, que diz que aflição vos espera, ricos, pois já receberam a vossa consolação. Que aflição vos espera a vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome vos espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve o vosso riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Então temos aqui dois discursos parecidos, mas diferentes em alguns pontos. Mateus alarga aqui o escopo, enquanto que Lucas é bastante mais conciso naquilo que escreveu. E a minha pergunta foi, será que foi Mateus que incluiu a mais, ou foi Lucas que se esqueceu e que incluiu a menos? Será que Mateus estava mais inspirado e Lucas estava mais esquecido? Olha, eu acho que nem uma coisa nem outra. E há várias coisas que nós precisamos de considerar. Uma delas, e isto é importante na compreensão dos Evangelhos, não dá a sensação de que alguma coisa está errado. Precisamos de compreender algumas coisas. A primeira é que Jesus era um professor, era um ensinador e era um pregador itinerante. Ele certamente não dizia as coisas que dizia apenas uma vez. Por onde ia passando, ele ia falando e ia trazendo ensino. Então é natural que numas alturas tenha dito de uma forma, noutras tenha dito de outra, e que nem todos tenham registado exatamente a mesma coisa. Então Jesus era um pregador itinerante, e se ele queria um bom professor, sabe que não basta dizer uma coisa uma vez a um aluno e que está aprendido. Um bom professor sabe que tem que repetir, e depois ensina
público e depois explica em privado, não é? E diz de uma certa forma, mas depois recebe perguntas e explica mais em detalhe. É isso o trabalho de um professor, não é? Certamente seria isso que Jesus faria com muitos dos seus discípulos. Então temos que ter isto em consideração ao olhar para os evangelhos. Outro aspecto que precisamos ter em consideração é que os evangelhos não foram escritos todos no mesmo estilo, nem com a mesma forma, nem tampouco com o mesmo propósito. Por exemplo, Lucas era um médico com veia de historiador. Então o objetivo de Lucas era registar com o maior detalhe possível tudo aquilo que tinha acontecido. Ele queria registros específicos de lugares, de momentos, em que altura é que aconteceu, o que é que foi exatamente dito e a quem. Essa era a preocupação dele quando escreveu o Evangelho de Lucas e quando escreveu também Atos dos Apóstolos. Ele diz isso na introdução do que escreve. Ele queria registar com a maior, para que não ficasse esquecido, queria registar com a maior precisão possível. Mateus é uma pessoa diferente. Escreve um Evangelho para pessoas diferentes e com um propósito diferente. Mateus é um Evangelho muito mais didático, de ensino. O Evangelho de Mateus está dividido em 5. Podemos dividi-lo em 5 grandes capítulos, que são 5 sermões de Jesus, onde Mateus está interessado, mais do que registar e dizer o que aconteceu, explicar o que é que Jesus, explicar a mensagem de Jesus. Ele queria que se tornasse clara para os judeus a mensagem de Jesus, do seu mestre. Então o que é que ele faz? Ele escrever esta porção. Ele não escreve apenas, eventualmente, o registro linha por linha de um discurso que Jesus fez num determinado momento. Porque se lermos em Lucas, Lucas diz só: bem-aventurados os pobres, porque eles serão consolados. Já Mateus escreve bem-aventurados não apenas os pobres, mas quem? Os pobres de espírito. E depois acrescenta algumas coisas que explicam o que é que Jesus queria dizer. E ele acrescenta de uma forma muito bonita e muito subtil. Não sei quantos conhecerão, mas havia a forma de poesia hebraica é bem diferente da nossa forma de poesia. Nós tendemos a rimar sons e palavras. A rima hebraica era muito feita à base de... A poesia hebraica era muito feita à base de rimas de ideias. Isso está muito presente nos Salmos, onde uma ideia é apresentada e depois é ampliada no verso seguinte, em alternância com outras ideias. Era a forma como eles... E é isto que eu leio, pelo menos aqui. Aquilo que não está em Lucas e que está aqui, está em forma de rima de ideia. E deixem-me mostrar um exemplo disso. Ele, por exemplo, diz: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Se andarmos 2 versos para a frente, diz: felizes os humildes, porque herdarão a terra. Então, os pobres de espírito que herdarão os céus são os humildes que herdarão a terra também. O que ele está a dizer é que aos pobres de espírito, aos humildes, pertence o céu e a terra, todas as coisas. Aqueles que neste momento o mundo olha e diz são os desgraçados, não têm nada, boas notícias para vocês, é tudo vosso. É Mateus a explicar a mensagem de Jesus. Então entendem o que está aqui a acontecer? É isto, precisamente. Eles, mais do que apresentar um registro, letra por letra, palavra por palavra do que Jesus disse, ele está a trazer uma explicação do que Jesus disse de uma forma muito bonita, muito artística, muito poética, em que ele ouviu certamente estas coisas de Jesus muitas vezes, em muitos sítios diferentes. E ele não está a inventar nada de si mesmo. Ele está a trazer eventualmente aquilo que ouviu Jesus explicar em vários contextos diferentes e a dizer: é isto que o Senhor estava a querer dizer. Por isso é que tem num Evangelho de uma forma, no outro de outra. Só pareceu-me relevante trazer isto ao explicar aqui. Mas é importante perceber também para que tipo de pessoas Jesus está a falar. Este discurso foi feito na região da Galileia, a região onde Jesus cresceu e se fez homem. Esta é a região que viu Jesus passar de um menino para um homem. E era uma região com características muito específicas. Não era uma região abastada.
Antes, pelo contrário, assim como não era a maior parte dos seguidores de Jesus. Jesus afrontava as autoridades, Jesus afrontava o status quo, a ordem social estabelecida. Então, a maior parte dos seguidores de Jesus eram de uma classe muito específica. E eu trouxe aqui apenas um livro que traz um registro histórico do que vos estou a dizer. Pronto, apenas vou ler aqui uma porção para vocês, para termos uma ideia de quem era o público de Jesus e de quem eram os seguidores de Jesus, quem eram as pessoas para quem Jesus originalmente estava a dizer estas palavras. E diz assim: como seria de prever, a maior parte dos restos de esqueletos revelam deficiências de ferro e de proteínas, e a maioria apresenta artrite grave. Uma gripe, uma constipação forte ou um abscesso num desses poderia significar a morte. Um forte abscesso num dente poderia significar. A situação de saúde deles era tão frágil que uma gripe ou uma infecção num dente era o suficiente para a pessoa morrer. A esperança de vida para os felizes 50% que sobreviviam à infância, ou seja, 50% da população nunca passavam da infância. Isto são registros baseados na arqueologia e nos esqueletos que são descobertos. A esperança de vida para os felizes 50% que sobreviviam à infância situavam-se entre os 30 e os 40 anos. A maior parte das pessoas naquela região não passava dos 40 anos. Os que chegavam aos 50 ou 60 eram raros. As pessoas viviam em condições muito complicadas. Com muito poucos recursos, seja a nível de alimentação, recursos a nível de higiene, eles viviam numa região muito pobre. Estas eram as pessoas para quem Jesus estava a falar. Agora escutem, para agravar a dureza dessa vida, havia o sistema de classes sob o qual a imensa maioria do povo trabalhava arduamente. Grande parte daquilo que a terra produzia, bem como os rendimentos obtidos, serviam para sustentar a elite governante. Neste caso, tanto as autoridades herodianas como romanas, através de um sistema de tributos. Havia impostos triplos. Primeiro o dízimo, ou seja, 10% que ia para o templo de Jerusalém. Segundo, o tributo devido ao imperador romano. Terceiro, o pagamento ao rei judeu local, nesse caso, Herodes. Assim, devido às intempéries e às inconstâncias das colheitas, à falta de saúde e a esses impostos triplos, as famílias tendiam a incorrer em dívidas e ruína financeira. O povo era esmagado por uma complicada hierarquia, constituída não só por governantes, mas por uma classe governante formada por membros da corte, por mercadores, por sacerdotes. Não vou continuar, eu acho que já foi o suficiente para percebermos as condições em que estas pessoas viviam. Então, é muito ousado da parte de Jesus trazer este discurso, porque parece não fazer muito sentido. Então Jesus, para este tipo de pessoas, está a dizer: vocês são uns felizardos, vocês são uns sortudos, vocês são uns abençoados. Ainda para mais, tendo em conta a mentalidade vigente daqueles dias. Sabem o que é que estava lá no fundo dos pensamentos de toda a gente? Era assim que as pessoas pensavam naquela altura. Se alguém tem saúde e vive bem, tem riqueza, é porque Deus se agrada muito a essa pessoa e abençoa. Se a pessoa tem uma doença grave, é porque Deus não estará muito satisfeito com ela. Era assim que as pessoas pensavam. Eu sei que hoje em dia já ninguém pensa assim. Não, em lado nenhum ninguém tem este pensamento já. Era só daquele tempo. Nada a ver, né? Mas isto era muito claro. Portanto, há uma história de Jesus com um cego de nascença que exemplifica isto muito bem. Que os próprios discípulos de Jesus, que acompanhavam Jesus, perguntavam: Senhor, quem é que pecou para que este homem nascesse cego? Foi ele? Era o pai que já sabia que ele ia pecar? Ou foi pecado dos seus pais? E o que é que Jesus lhe disse? Nem foi pecado de um, nem pecado do outro. Ele foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, Jesus com o seu discurso, Jesus com o seu ensino, ele afrontava, sem pejo nem dó, o status quo.
Por isso é que ele era uma ameaça para muita gente. Porque aquilo que ele dizia era uma afronta ao pensamento instituído, à forma como as pessoas raciocinavam naquele tempo. E o que ele está aqui não é, Jesus não está a constatar alguma coisa que é evidente para toda a gente. Porque, de facto, quem eram os felizardos daquela altura? Quem eram os sortudos daquela altura? Eram os governantes que tinham a mesa farta e tinham condições para viver com higiene e com saúde. Esses é que eram os bem-aventurados. Então, o que Jesus está a fazer aqui, Jesus não está a afirmar uma coisa que é óbvia e lógica. O que Jesus está a fazer aqui é um anúncio. Jesus está a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. É como se Jesus estivesse a dizer boas notícias para os pobres. Boas notícias para os que sofrem. É isso que Jesus está... Por isso é que depois Lucas, quando traz o contraponto, ele diz: ai dos ricos. Eu vou ler outra vez para perceberem o que eu estou a dizer. Que aflição vos espera, ricos, pois já receberam a vossa consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome vos espera. Ou seja, é uma anunciação. Tem a ver com alguma coisa que está a chegar. Pode ainda não ser assim, mas é assim que será. É o que Jesus está a dizer. Bem-aventurados. No original, a expressão é uma expressão em grego, é makarios, que quer dizer feliz. Mas, de facto, Jesus não pode estar a falar da condição deles. Jesus está a falar de alguma coisa mais. Jesus não está a falar de condição. Jesus está a falar de herança. Jesus está a falar de identidade. É outra coisa. E Jesus está a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Lucas dizia bem-aventurados os pobres apenas, porque queria ser rigoroso com aquele específico. A Mateus, ele traz alguma coisa mais. Diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Será que há mais virtude em ser pobre do que há em ser rico? Há alguma virtude em ser pobre? Há alguma virtude em ser rico? Será que Deus criou o ser humano para o sofrimento? Acreditamos nisso? Deus criou o ser humano para a escassez e para a dor? Por outro lado, também pergunto: será que Deus criou o ser humano para a vaidade e para a falta de empatia e para ser autossuficiente e não precisar de ninguém? Eu diria que há tanta virtude na pobreza como na riqueza. Nenhuma. A virtude está na generosidade. A virtude está no amor. A virtude está na dependência de Deus. A virtude está na noção de quem o Pai é e de quem nós somos e do que isso nos faz em relação uns aos outros. Aí é que está a virtude, no entendimento e na palavra que se manifesta em nós e irradia luz. Essa é a virtude. Porque de facto, que se nós olharmos para o princípio da Bíblia e para o fim da Bíblia, ou seja, para a origem e para o destino, Deus não criou o ser humano para o sofrimento e para a dor. Isso é uma consequência de tudo o que aconteceu, entretanto, e que Deus está a lidar com isso e lidará com isso derradeiramente, de vez por todas. Então, quando ele diz aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence, a ampliação do conceito vem 2 versos depois, quando diz: felizes os humildes, porque eles herdarão a terra. Então, Jesus, é verdade, a determinada altura Jesus diz: é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Não é porque a riqueza em si seja mau, é pelo que produz no coração do rico. A sensação de está tudo debaixo do meu controle. Eu se não tenho alguma coisa, eu compro.
Eu se não tenho que comer, eu compro comida. Eu se preciso de saúde, eu compro um médico. Eu se preciso de influência, eu compro uma pessoa. Esta é a sensação do rico. Está tudo debaixo do meu controle. E todos nós tendemos a ter essa sensação em muitas coisas na vida. E se formos honestos, temos que reconhecer que isso é uma mera ilusão. Porque no dia em que Deus disser acabou, acabou. No dia em que Deus quiser levar alguém que amamos, Ele leva. No dia em que Deus nos quiser levar a nós, Ele leva. E o que nós levamos daqui é o mesmo que trouxemos. Então, o que é que está realmente debaixo do nosso controle? O que é que nós podemos dizer que é realmente nosso? Faço esta pergunta. E ser pobre, e esta é a vantagem dos pobres em relação aos ricos. Por isso é que diz, ai dos ricos, porque já receberam a sua recompensa. Bem-aventurados os pobres, boas notícias para os pobres de espírito. Porque é que neste caso a pobreza pode ajudar à virtude? Porque a pobreza, no mínimo, ajuda a pessoa a ter consciência da sua condição. Ajuda a pessoa a ter consciência do quanto necessita de um Salvador. Entende? Essa é a virtude. Então, quando diz bem-aventurados os pobres de espírito, são os humildes. Bem-aventurados os humildes. E o que é ser humilde? A palavra original, escrita, que está traduzida como humilde, significa literalmente ver os outros. Olhar e ver os outros. Nós tendemos a achar que ser humilde é achar que não temos valor. É achar que somos... Deixem passar a expressão que somos uma porcaria e que os outros é que são muito bons. E humildade não é isso. Eu ouvi alguém dizer, e acho muito bem, humildade não é pensar menos de mim, é pensar menos em mim. E é disto que a palavra nos fala também. Eu estou tão seguro da minha identidade e da minha herança que eu posso descontrair, eu posso descansar, eu posso entregar tudo nas mãos de Deus. Não importa o que me disserem, não importa o que me fizerem. Eu sei de quem sou, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Então eu estou descansado, eu estou livre. Eu posso olhar para os outros e cuidar dos outros como Deus cuida de mim, como eu sei que Ele cuida de mim. Eu sou humilde e cuido dos outros não porque eu acho que não presto, mas é porque eu sei que sou muito apreciado por Deus. Eu sou um filho de Deus. Então, o Criador do universo, aquele que disse, haja luz, Ele entregou o seu Filho por mim, por amor. Como é que isso faz de mim uma pessoa sem valor? Como é que isso faz de ti, irmão, uma pessoa sem valor? Deus, o Deus Criador, escolheu amar-te. Amar-te e deu aquilo que mais precioso Ele tinha por amor a ti. Eu não sei como é que isso faz-me sentir a pessoa mais valiosa do universo. Isso não me faz sentir menos, faz-me sentir mais. E porque eu estou seguro da minha identidade, do meu valor, da minha herança, do meu destino, então eu não preciso estar ocupado a cuidar de mim. É isso que significa ser pobre de espírito. Eu sei de quem sou. Eu sei que não me salvo a mim mesmo. Eu sei que não preciso eu sou do meu Senhor. E do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele existem. Como dizem os Salmos. Tudo pertence ao Senhor. E porque tudo pertence ao Senhor e eu sou dele, então o céu me pertence. A terra me pertence. Naquele sentido, é tudo do meu Pai. Eu não preciso de estar preocupado com o meu futuro. Eu estou descansado nas mãos dele. Por isso eu posso cuidar dos outros. Por isso eu posso ser humilde. Se vocês conhecerem a carta aos Efésios, é uma carta que tenho estado a estudar com um grupo lá na nossa comunidade, na Casa da Cidade. A carta aos Efésios é um dos livros mais bonitos, pronto, na minha opinião, da Bíblia. É uma carta profundíssima que explica quem somos,
O apóstolo Paulo, creio eu que foi ele que escreveu esta carta, o apóstolo Paulo escrevia aos gentios a explicar-lhes que eles eram tão importantes, tão eleitos, tão escolhidos como os judeus. Era isso que Paulo estava a fazer ao escrever esta carta. E gasta 3 capítulos inteiros a explicar profundamente o que é que isso significa. E quando chega ao fim desses 3 capítulos, ele vira-se para os leitores e diz: portanto, assim sendo, ou seja, tendo tudo isto em conta, esta explicação profundíssima acerca de quem somos e qual é a nossa herança, qual a nossa identidade e a nossa herança, peço-vos, como prisioneiro do Senhor, suplico-vos que vivam de modo digno do chamado que receberam. O que é que isso significa? Qual é a chamada que nós recebemos em função da nossa identidade e da nossa herança? Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. O que ele está a dizer é isto: olha, já sabem quem são, então levantem os olhos, olhem para os outros, vejam as suas necessidades e cuidem deles. Cuidem uns dos outros. É esta a nossa chamada. Enquanto igreja, porque é que Jesus foi luz do mundo? Porque ele veio para se dar. Ele veio para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para se servir e entregar a sua vida em favor de muitos. Queremos ser luz como o nosso Mestre é luz. É isso que significa para a igreja. Nós existimos para servir. E podemos servir sem medo que isso faça de nós menos. O serviço de Jesus não fez dele menos. O serviço de Jesus levantou o seu nome acima de todo o nome. Por causa do seu serviço na cruz, por causa dele se dar pela humanidade, um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é Senhor. Então, sabem porque é que Jesus o fez? Porque ele não duvidou em momento nenhum de quem ele era. Lá em Hebreus diz que ele foi à cruz, com coragem suportou a dor e a vergonha que havia na cruz, porque ele tinha os olhos colocados na alegria que o esperava. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, quem sabe quem é, não tem problema de se dobrar e lavar os pés. Porque sabe que isso não faz dele menos. E acho que às vezes este é o nosso problema. Nós esquecemos de quem somos. Nós esquecemos de quem somos. E porque esquecemos de quem somos, esquecemos qual a nossa vocação, qual a nossa chamada. E nós fomos chamados realmente para brilhar, para ser luz neste mundo. A igreja está neste mundo para ser luz no meio das trevas. E nós somos luz compreendendo a nossa identidade e abraçando a nossa vocação. Seguros da nossa herança. Nós, porque estamos descansados, haja o que houver. Era isto que Paulo queria dizer quando ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei viver com muito, sei viver com pouco. Não é essa a questão. Eu sei quem sou. Estou seguro. Sei quem sou, sei qual é a minha vocação. E tudo o que eu quero é, quando chegar ao fim, estar consciente, eu cumpri aquilo que o meu Senhor esperava de mim. E esta vida passa assim. Vocês já tiveram acesso, lembram-se alguma vez de ter acordado e lembram-se de um sonho que tiveram, e durante um sonho aquilo parecia que demorava muito tempo, mas de repente acordamos e percebemos: foi um sonho e passou assim num instantinho. Talvez um dia nós acordemos do sonho que é esta vida e nós dizemos: passou assim num instantinho e eu não vivi o que devia ter vivido. Porque nós teremos toda uma eternidade pela frente e esta vida é assim. E nós temos a oportunidade de saber quem somos e viver a nossa vocação nesta vida, sendo luz. Seja luz, como está escrito ali à porta. Sejamos luz. Que nós próprios, como discípulos de Cristo, como filhos de Deus, que nós próprios, que a palavra tenha expressão em nós e em nós possa dizer também: haja luz. E que onde nós vamos e por onde nós passamos, nós possamos dizer
com tudo o que há em nós, haja luz. Que as nossas obras brilhem diante dos homens e onde nós vamos possamos dizer, porque nós somos filhos de Deus. A sua natureza está em nós, a sua palavra poderosa está em nós e quer ser evocada, quer sair, quer expressar-se em nós e continuar a dizer, haja luz. Um dia isto será em pleno, mas isto já está dentro de nós. A eternidade já está naqueles que conhecem Cristo e que conhecem o seu Pai. E essa alegria que flui, não do cotidiano, não daquilo que acontece que uns dias nos faz felizes, noutros dias nos faz menos felizes, mas não é disso que estamos a falar de uma alegria, esta alegria que flui da noção de quem somos e da noção daquilo que nos espera. É essa alegria que nos capacita para sermos hoje a luz que precisamos de ser. E nós precisamos nos alimentar dessa alegria. Nós precisamos nos alimentar dessa vida. É como respirar. Quando Deus abriu a sua boca, falou e a palavra criou luz. E é suposto que isso aconteça connosco, que as nossas palavras, as nossas ações gerem luz à nossa volta, que nós enquanto igreja geremos luz, mas nós só podemos, se primeiro fizermos, e Jesus, enquanto homem, Jesus nunca deixando de ser Deus, ele viveu o seu ministério inteiramente como homem, e a razão porque muitas vezes ele podia dizer, haja luz, é porque ele ia à presença do Pai e enchia-se de eternidade. E nós precisamos disto também. Nós não podemos viver a nossa vocação sem este ciclo constante de ir à presença do Pai, voltar para os nossos semelhantes. Ir à presença do Pai, voltar para os nossos semelhantes, encher-nos de eternidade, libertar-nos de eternidade, encher-nos de vida, darmos vida, sermos servidos, servir, sermos cheios de luz, brilhar. Este ciclo que não pode parar e uma coisa não pode acontecer sem a outra. E esta é a nossa vocação enquanto igreja. Então, bem-aventurados, vamos voltar ao nosso texto, bem-aventurados os pobres, mas bem-aventurados os que choram também, felizes os que choram, alegres, boas notícias para os que choram. E aquelas pessoas choravam, as pessoas choravam a morte dos seus filhos, a morte dos seus amados, a falta de condições, a fome, a escassez, choravam a opressão. Se por um lado Jesus está a dizer um dia tudo isso terminará, um dia tudo isso será perfeito. Jesus está a dizer isso para eles, mas Jesus ao dizer isto para eles, Jesus sabia que não o dizia apenas para eles, Jesus sabia que o diria para todas as gerações que os sucederiam. Jesus sabia que estava a dizer aquilo para nós, hoje também. Tanto que quando Jesus orava no Getsemane, Jesus dizia, Pai, não te peço apenas por eles, mas por quem? Por todos os que virão depois. Então, Jesus tinha uma mensagem direta para estes, mas Jesus tinha uma mensagem indireta para todos os que viriam depois, para nós. E ele está a dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Depois alarga o conceito e diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é apenas aqueles que choram pela falta de condições e pelas tristezas presentes na sua vida, é aqueles que choram e porque têm sede e fome de justiça no mundo, porque o mundo é injusto, porque o mundo está errado, porque o mundo está no maligno, porque o mundo está em trevas. E felizes aqueles que choram, porque anseiam por um novo dia, um dia de luz. Qual é a promessa para esses? Serão consolados, serão saciados. Um dia essa justiça será em pleno, mas essa justiça já está em nós. Nós somos sinal do reino de Deus nesta terra.
E se choramos, então que isso nos empurre. É como falávamos lá há bocado em Efésios, que sejamos capazes de levantar os nossos olhos, porque é isso que aquelas expressões todas que lemos querem dizer, que sejamos capazes de levantar os nossos olhos, tirar os nossos olhos do nosso umbigo, deixarmos as nossas lamentações e dizer, tudo isto passará. A minha missão é ser luz, independentemente do que me acontece. Porque um dia o dia virá e não tardará em que esta manifestação será plena. Mas isso que um dia será pleno e evidente aos olhos de todos, isso já está em mim. E que isso brilhe em mim. Que isso se manifeste em mim. Então isso faz-me chorar. E um dia eu serei consolado. E porque me faz chorar, diz o seguinte, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, aqueles que mesmo passando dor, passando luta, dizem, se eu posso fazer alguma coisa bem, eu vou fazer alguma coisa bem. Se eu posso servir alguém, eu vou servir alguém. Se eu posso ser luz de Deus para alguém, eu vou ser luz de Deus para alguém, independentemente do que me esteja a acontecer e de como eu me sinta. E de se a vida é justa ou de se a vida não é justa. Um dia será tudo justo. E eu já tenho esta justiça em mim, porque o reino de Deus já está em mim. Então eu quero ser luz onde estou. Entendem o que é que Jesus está a dizer? Não percam a vossa essência. Se o sal perder a sua capacidade de salgar, para que é que serve? A luz é colocada num candeeiro em cima para iluminar a todos. Por favor, não percam a noção de quem são, da vossa essência, da vossa natureza, da vossa identidade. E ajam em função disso. Porque este mundo poderá não reconhecer isso em vocês, este mundo poderá não vos tratar justamente. Isso é o expectável, isso é o status quo. Este mundo está no maligno, mas vocês não estão no maligno. Pai, não te peço que os tires do mundo. Eles não são do mundo, mas não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes. Que eles não percam esta noção de quem são e que possam salgar e que possam iluminar e que possam ser manifestação da natureza de Deus no meio do mundo. É isto que Jesus está a dizer aos seus discípulos. E é isto que continua dizendo, felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, pois o reino de Deus lhes pertence. Aquilo que estamos a falar é oposto ao sistema deste mundo. Não é agradável às hostes espirituais da maldade que invisivelmente governam ainda este mundo. É uma oposição, mas nós somos luz. E sabem o que é a coisa bonita, a diferença entre a luz e as trevas? É que as trevas só existem enquanto conceito. As trevas são simplesmente a ausência de aquilo que existe na realidade, que é a luz. As trevas não produzem vida. As trevas, quanto muito, imitam a vida. De uma forma vazia, balofa, podre. Só existe vida realmente a partir da luz. Só existe criação a partir da luz. Por isso é que o primeiro ato criativo do Senhor foi: haja luz. E tudo surge a partir daí. E essa palavra que gerou a luz lá no início, essa palavra está diante daqueles está dentro daqueles que têm em Cristo. Essa mesma palavra está, possamos com a nossa vida dizer: haja luz. É essa a nossa missão enquanto filhos de Deus. E nós sofreremos oposição quando nós o fizermos, porque isto, da mesma forma que afrontava o sistema social e a ordem estabelecida naqueles dias, continua a fazer a mesma coisa hoje. Mas Jesus continua a dizer: da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Vão e sejam luz. Podemos sofrer por causa disso. Podemos não ser entendidos por causa disso. Podemos não abundar em riquezas e saúde nesta vida, neste mundo, por causa de tudo isso. Mas nós sabemos quem somos e sabemos qual é a nossa herança. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Por isso nós escolhemos, apesar de tudo, apesar da oposição, apesar da dor,
apesar de ainda não vermos em pleno aquilo que sabemos que um dia será, nós dizemos, eu sou luz. Eu não abdico da minha identidade, eu sou puro de coração, eu não me vou deixar corromper pelas ofertas vazias deste mundo. Mentirosas. Por isso é que Jesus dizia, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da mentira, livres da escravidão da mentira, da escravidão das trevas. Que nos faz crer que existe alguma coisa no final dessas promessas. Não existe nada no final dessas promessas. São vazias. São vazias. É como chegar ao topo de um monte e dizer, ok, já cheguei, e agora? Só há vida, realmente, na luz. E olha, eu hoje fui cheio de vida ao entrar no meio de vocês. Porque vocês são luz. E digo isto com toda a honestidade. Hoje fui cheio de vida só por vir perto de vocês. Então tenham noção, irmãos, enquanto igreja do Senhor, de quem vocês são neste bairro. De quem vocês são nesta terra. E que essa luz brilhe como nunca brilhou. E se manifeste. E que nós possamos servir a nossa cidade com amor. Nós não servimos, nós não nos damos porque as outras pessoas merecem, ou porque vão reconhecer, ou porque não vão reconhecer. Nós servimos porque essa é a nossa natureza. Porque o nosso Pai é um Pai que serve, é um Pai que se dá. E nós somos filhos à sua imagem e sua semelhança. E nós fomos criados para encher esta terra deste jardim glorioso, cheio de vida. Um dia veremos em pleno, mas isso que um dia veremos em pleno já está dentro de nós. Essa eternidade, essa alegria que flui da eternidade e que não se deixa subjugar nem prender nem com o presente, nem com o passado, nem com o futuro. A eternidade simplesmente é, sem tempo. Então é uma alegria que não depende do que aconteceu, não depende do que acontecerá, nem depende sequer do que está a acontecer. É uma alegria que depende apenas daquilo que é eterno e que não mudará. Amém? Por isso Jesus dizia, não desperdicem a vossa vida a construir tesouros na terra. Construam tesouros no céu. E o céu é o domínio de Deus, que um dia estará perfeitamente entrelaçado com o domínio do qual Ele nos criou. Um dia, o domínio, é isso que nos fala a Nova Jerusalém. Não é uma mentalidade escapista, um dia isto vai tudo arder, eu vou-me embora e que se danem os que fiquem. Jesus nunca tratou assim connosco. E nós somos chamados para ser luz e sal nas nossas cidades. Expressões do reino de Deus, expressões do céu. Que haja céu onde nós estamos. Que haja luz onde nós estamos. Que haja luz no bairro de Marvila, de Chelas, eu acho que agora é Chelas outra vez, não é? Parece que a junta de freguesia está a querer outra vez que haja luz. E tem havido luz, e há luz, e eu hoje sou testemunha disso. Mas que esta luz brilhe cada vez mais e cresça. Amém. É essa a minha oração. Nós somos a luz do mundo. Será que podemos dizer isso com ousadia? Porque isto é ousado, dizer isto. Nós somos luz do mundo. Eu sou, diga lá, luz no mundo. Amém? Vamos reconhecer a nossa identidade. Sem medo. Sem expectativas acerca da forma como este mundo reconhecerá. Mas cheios de esperança quanto ao futuro que o Senhor tem para nós. Esse futuro eterno. Não tem a ver com expectativa, tem a ver com esta esperança eterna que está dentro de nós. Aquilo que nós já sabemos que é. Amém. Deus abençoe muito os irmãos. Que alegria, que privilégio poder partilhar este momento convosco.